Olá, olá pessoal! Sejam todos bem-vindos aos nossos exercícios de matemática, né? Equipe Mago Ideia, eu sou o professor Felipe. Vamos trabalhar um pouquinho aí numa questão, claro, né? Para começar um treinamento mais forte agora, né? Nós já estamos nos aproximando das provas do Enseja. Então vamos lá, olha só. Separei aqui, vamos aumentar a tela aqui, né? Separei uma questão que é de uma das provas de 2019, é uma questão 49. Se alguém tiver acesso às provas, né, vocês podem pegar inclusive elas lá no site do INEP, lá no site do Enseja, para poder estudar, né, revisar essas questões também. Ou ainda, se preferirem, gostarem, precisarem ter um auxílio, vocês têm todas essas questões feitas lá no nosso YouTube, no nosso canal Mago Ideia. Vocês vão encontrar diversas questões do Enseja, dessas provas mais antigas. E aí vocês podem aproveitar para revisar, né? Isso aí. Então, vamos lá. Era uma questão que falava ali de áreas, né? Como nós estávamos trabalhando em áreas e volumes, né? Nesse assunto de geometria, os geométricos, né? As formas, vamos fazer essa questão para treinar um pouquinho, ver quais são as partes importantes. Então, primeiro passo para resolver as questões. Claro que esses passos, né, nós vamos fazer agora, com calma, devagarinho, mas vocês precisam ir praticando para depois fazer tudo direto, numa vez só, não fazer tão passo a passo, porque lá no dia da prova a gente não tem tanto tempo, né? A gente tem que fazer as questões mais ou menos num certo embalo, né? Em média, nós temos 4 minutos para resolver cada questão. Mas entre a leitura, fazer o cálculo, às vezes vai mais do que isso. Então, se demorar mais tempo em uma questão, vai diminuir o tempo para outras, ou não vai conseguir terminar a prova, né? Então, temos que praticar bastante para entender os problemas, começar a resolver eles, e sim, né, ir dando uma aceleradinha ali, não dá para perder muito tempo. Caso isso aconteça, você faz a leitura do problema e não entendi nada, né? Não saí do chão. Marca essa questão, assinala ela ali, faz um X ali na questão, pula ela, vai fazendo outras para não perder tempo, e depois no final, sobrando tempo, aí sim você volta e vai refazendo essas com um X. Né? Não vai de cara já ficar perdendo tempo ali numa questão talvez muito complicada, mais difícil, né? Vai fazendo as outras mais fáceis primeiro, que inclusive é o nosso foco, né? No Enseja, o interessante é fazer as questões fáceis, as difíceis, se errar, claro, não é bom errar, lógico, mas não vão fazer tanta falta como errar uma questão fácil, tá? Que valem mais pontos. Quem vem nos acompanhando já assistiu as nossas lives anteriores, né? Inclusive esse vídeo falando da avaliação do Enseja, ele tem na nossa apostila digital também, tá? Para quem quiser acompanhar por lá e ver como é feita essa avaliação, porque é bem interessante, né? Saber como é que faz, né? Como é que eles dão as notas para saber se passa ou não. Senão depois fica sempre aquela dúvida, né? Nossa, meu conhecido lá acertou 12 questões e passou. Eu acertei 14 e rodei. Pode isso? Pode. São essas diferenças de questão fácil, média e difícil, tá bom? Então vamos para a nossa questão. Não se deixem, né, não fiquem assustados, não se deixem se assustar pela questão, por ter um gráfico, por ter um desenho, por ter uma forma e já olhar e, meu Deus, isso eu não sei fazer. Não. Leiam a questão, tentem entender ela, né, fazer a interpretação, porque às vezes o desenho só assusta mesmo, ele é bem simples, tá? Como essa questão aqui, ela é bem fácil, só que ela tem um detalhe muito importante que a gente precisa estar bem atento, senão a gente vai errar a questão, e no mais ela é simples. Sei calcular áreas, né? Aqui a área é um retângulo, só para revisar bem rapidinho como é que eu calculo a área de um retângulo. Faz de conta que é um retângulo certo, tá? O lado menor vezes multiplica pelo lado maior, as duas medidas do retângulo. Só isso, viu que fácil?
Ah, mas esse problema não é tão fácil assim. Vamos ver então. Claro que aqui daí vão juntar algumas coisas, né? Tem toda a historinha do problema, tem mais detalhes, lógico, mas não vai ser difícil. Vamos lá então. Um terreno com formato retangular, cujos lados medem 150 e 100 metros, está aqui no desenho. Será construída a sede campestre de um clube. A direção do clube pretende que a sede tenha um formato retangular, essa aqui é a sede, esse retângulo mais escuro. Formato retangular e área com medida compreendida entre 5.000 e 5.500. Então, essa área aqui da sede vai ter de 5.000 metros quadrados até 5.500. Não sabemos ainda qual a medida exata desse retângulo escuro, que é o prédio, né, que é a sede. O restante ali é só o terreno. Será construído um caminho pavimentado com 20 metros de comprimento e 10 de largura. Está aqui o caminho. 10 de largura e 20 de comprimento. O comprimento é essa parte aqui, até, digamos, para entrar no terreno até chegar lá na sede, lá no prédio, né? Então essa vai ser a entrada. Tem 10 por 20. A figura mostra a sede na cor preta e o caminho pavimentado na cor cinza escura. Aqui o caminho pavimentado, né? Calçado, né? O caminho com um calçamento ali, alguma pedra. Na cor cinza escura e o restante, o caminho pavimentado na cinza escuro, que é esse aqui de cima, certo? A área restante do terreno, que é mostrada na cor cinza clara, será gramada. Ah, então vamos plantar uma grama ali, né? No terreno, no restante do terreno. Aonde que vai a grama? Aqui na parte cinza clarinha do terreno, todo ao redor aqui do prédio aqui, né? Vai ser gramado. Aí ele pede assim: a área a ser gramada medirá em metro quadrado, né? Em metros quadrados. No máximo, olha só que interessante isso. Bom, primeiro passo, eu só posso calcular qual vai ser a área gramada se eu souber qual é a medida da sede, né? Porque ela pode ter duas medidas. Eles deram aqui que vai ser de 5.000 a 5.500. Tá, mas qual deles? Então, 5.000, 5.100, 5.200, 5.500? Quanto que vai ser? Agora, aqui embaixo, a pergunta nos diz qual vai ser a área gramada máxima, ou seja, para ter mais grama, a sede aqui, o prédio, vai ter a medida menor possível, né? Então, vamos trabalhar com o prédio ali, a sede de 5.000 metros quadrados. Porque se for 5.500, o prédio vai ser maior, né? Digamos que ele vai vir até aqui. Consequentemente, a grama vai ficar menos, né? Vai sobrar menos espaço para grama. Tá? Então, por isso, vamos trabalhar com o prédio aqui na menor metragem possível. Então, o que nós temos aqui? O prédio de 5.000 metros e aquela entradinha lá que é 10 por 20, né? Multiplica o lado menor pelo lado maior. 10 por 20 é a medida da entrada. 20 vezes 10, o zero já fica aqui. 2 vezes 0 é 0 e 2 vezes 1, 2. Então, são 200 metros quadrados. Vou botar aqui da entrada, né? E a sede tem 5.000. Então, vou somar os dois. Dá 5.200 metros quadrados de área construída, o prédio, mais a entrada, que é pavimentada, né? Que é calçada. E o terreno todo, qual é a metragem do terreno? Ele já diz aqui, né? Que é 150 por 100. Então vamos multiplicar aqui, do ladinho aqui. 150 vezes 100, qual é a medida do terreno? O zero vezes zero ali, todo mundo. O outro zero do 100. E agora o 1, né? 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 5 é 5. E 1 vezes 1, 1. Então são 15.000 metros quadrados de terreno.
Então, se eu tenho 15.000 metros quadrados de terreno, menos a área construída de 5.200, quanto é que vai sobrar de espaço ali no terreno para colocar a grama? Olha ali, ó. 0 menos 0, 0. 0 menos 2 não dá, né? Pede um emprestado. Aqui fica 4 e aqui vai ficar um 10. 10 menos 2, 8. Ali ficou um 4. 4 menos 5 não dá. Pede um emprestado ali. 14 menos 5, 9, né? Então, 9.800 metros quadrados. Essa vai ser a área do terreno que vai ser colocada a grama. Então, temos aqui a sede de 5.000, a entrada de 200 metros quadrados, o terreno todo tinha 15.000, né? A diferença ali sobra 9.800 metros quadrados para colocar grama. Resposta alternativa B de bola, olha ali, 9.800 metros quadrados. Ele nem diz ali os metros, né? Mas é que ele tem na resposta aqui, ó, em metros quadrados, né? No máximo, então é esse máximo que nos define que a sede vai ter o menor tamanho possível, porque o máximo é para grama, né? Então, consequentemente, a sede tem que ser a menor possível, porque se a sede for maior, sobra menos espaço para grama, como o problema nos diz aqui, é o máximo de grama. Certo, pessoal? Uma questãozinha aparentemente difícil, com uma historinha ali um pouco grande, né? A parte de texto um pouco maior. Então, a gente acaba se assustando ali, mas não, olha ali, ó, leiam a questão, entendendo ela, né? Tentando interpretar para saber o que ela diz, o que ela pergunta, e o cuidado principal aqui era nessa questão do máximo, né? Porque ele não pediu assim só qual é a parte da grama e a sede tem uma medida fixa. Não, a sede tinha ali um detalhe, né? Poderia ser entre 5 e 5.500. Pô, aí bugou, né? Tá, mas como assim? E agora? Ah, mas daí a pergunta do problema definia, né? Que tem que ser a menor medida possível para a sede, para sobrar mais espaço para grama. Certo, pessoal? Então, vamos estudando mais um pouquinho, conhecendo mais as questões, fazendo todos os tipos e modelos de questões possíveis para chegar lá no dia da prova e estar bem craque, né? Poder fazer todas as questões sem maiores problemas. Quarta-feira, 20h30, nos nossos canais. Já segue nossos canais, compartilha, envia para amigos e conhecidos que estão fazendo Enseja, que precisam estudar também, podem indicar eles lá nas nossas redes sociais e até quarta-feira, então, na nossa live. Certo, pessoal?